A medicina, assim como qualquer ciência, é cheia de conhecimentos que são contra-intuitivos. Pensa assim, é super tranquilo para você hoje ir num hospital e pedir para um médico uma receita de um antibiótico para tratar uma infecção de garganta. Agora pensa como é que seria difícil convencer um homem medieval que na garganta dele tá cheio de bichinhos microscópicos, tão pequenos que são invisíveis, e que se ele tomar esse extrato de fungo aqui, ele vai ficar bom. Percebeu? E vamos dizer também que seria praticamente impossível você pegar esse mesmo homem e convencer ele a fazer radioterapia. Isso, senta nessa máquina aí dentro tem uma pedra que emite uma luz invisível que vai fritar o teu tumor, você vai ficar um pouco doente e depois você vai ficar bom. Percebeu? É o tipo de coisa que as pessoas só aceitam porque tem vários conhecimentos que estão atrelados a ela, mas que hoje em dia são amplamente difundidos. Como, por exemplo, o fato de que a Terra é redonda e que ela gira em torno do Sol. Tipo, todo mundo acredita nisso, né? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Por que eu tô falando disso? Simples, porque a gente vai conversar sobre uma área da medicina que com certeza é o futuro para a maioria das práticas, mas ainda assim dá muito nó na cabeça de muita gente, principalmente na cabeça de muito médico. É a medicina baseada em evidências. Quer entender um pouquinho mais sobre ela? Então vem com o tio, que ele explica com evidências. A medicina clássica, assim como qualquer ciência, é baseada na observação da natureza. Muitas vezes, a figura do médico é aquele que vai observar um processo de doença ou qualquer tipo de coisa de um paciente, vai postular uma hipótese, fazer uma intervenção e checar o resultado. E muitas vezes, quanto mais ele faz esse processo, percebe que o resultado é o mesmo, ele cria para ele um conceito de que aquilo é um tratamento para uma doença. Esse sistema, do qual observa a natureza, cria uma hipótese, faça uma intervenção e adquire um resultado, é o chamado método científico. Basicamente, vamos dizer assim, é uma maneira de enxergar o mundo ou de tentar explicar o mundo. E a base para todas as ciências. A medicina, como eu disse, não ficava de fora. O problema é que com o passar dos anos, o conhecimento médico começou a se cristalizar, solidificar. E o médico começou a ser visto mais como um artista do que um cientista. Você já deve ter visto aquela coisa clássica de que fulano é um especialista com mais de 35 anos de experiência no hospital tralalá nos tratamentos da doença Y. Veja, é o tipo de coisa que tenta colocar tempo de experiência, o tempo que a pessoa faz aquilo e o número de pessoas que ela curou fazendo aquilo, como se fosse um argumento de autoridade. Vamos dizer assim, faz tanto tempo que ele trata essa doença que ele deve saber tudo sobre essa doença. Mas se a medicina e alguns médicos resolvem ficar parados no tempo, a ciência continua a andar. Imagina como é que foi na época da descoberta das bactérias e dos antibióticos. Muitos professores de universidade que propagavam aos 4 ventos a teoria dos 4 humores viram todo o seu conhecimento virar fumaça. E eles tinham duas opções: abraçar essa nova descoberta, esse novo braço da ciência, ou começar a negar ele e dizer que aquilo tudo era mentira e fake news. O motivo disso é simples: nenhum ser humano, por mais inteligente, por mais conhecimento que tenha, vai conseguir ter uma visão global sobre qualquer assunto. É necessário a gente fazer vários tipos de pesquisa, vários tipos de testes, para que a gente possa conhecer outras facetas do problema, algumas facetas ocultas até, para poder formular uma resposta mais embasada. Querem um exemplo? Esse aqui é um dado de 10 lados. Quem é nerd conhece. Estou usando ele porque é mais fácil fazer contas. Toda vez que eu jogo esse dado na mesa, ele vai me dar um número de 0 a 1. Agora pense, se eu jogar esse dado 100 vezes na mesa, a chance de cair o número 1 é de 10%. Ou seja, se eu jogar 100 vezes, vai acontecer de cair 10 vezes o número 1. Só que a estatística mostra que não vai ser assim os 100 bonitinhos passadinhos. Pode acontecer de cair 5 vezes o número 1 e depois ficar 50 vezes sem cair ele. Pensa que isso é a chance de um tratamento dar certo ou dar errado. Por exemplo, eu sou um médico que está tratando pneumonia com o uso de emplastros feitos de folhas de urtiga. O que acontece é, chega para mim os pacientes e eu começo a fazer os emplastros e os pacientes começam a curar. Afinal de contas, a chance dele sobreviver ao tratamento de urtiga ou de qualquer coisa, tipo a chance dele sobreviver no geral, é de 90%. E daí, acontece que eu trato 1, 2, 10, 50 pacientes e nenhuma vez caiu o número 1 no meu dadinho da vida. O que vai acontecer? Eu vou ter certeza absoluta que emplastro trata pneumonia. No joguinho da vida, depois de jogar o dado 50 vezes, vai ter aquela vez fatídica que eu vou rolar o meu dado e ele vai cair no número 1. E o meu paciente vai morrer, apesar de eu ter tratado ele com o meu maravilhoso emplastro de folhas de urtiga. O que vai acontecer? Eu vou começar a repensar a minha terapia?
Ou eu vou pensar, Poxa, já aconteceu de dar certo 50 vezes? Por que dessa vez deu errado? e daí eu inverto, eu subverto o pensamento científico e começo a procurar respostas do que nesse caso deu errado. Eu começo a dizer que foi o paciente que não tratou direito, que ele chegou para mim tarde demais, ou que ele não usou o empasto da maneira correta, sendo que o que eu tenho que fazer é dar um passo para trás e começar a questionar o tratamento inteiro, e não porque só nesse caso deu errado. Por isso que nos dias de hoje a medicina baseada em evidência e o método científico são tão importantes, porque eles fazem nós questionarmos todo e qualquer tipo de procedimento, não importa o quão cristalizado ou sedimentado eles estejam. Nenhuma coisa é sagrada, não importa qual for a área. O importante é, se as evidências apontam para um lado, você tem que seguir as evidências, por mais doloroso que seja. Um exemplo prático que eu já dei aqui. Quando eu me formei na medicina, tinha um curso que a gente podia fazer para aprender como atender pacientes traumatizados, acidentes, tiros, atropelados, coisa que valha. É o ATLS, Advanced Trauma Life Support. Ele é um curso padronizado no mundo todo, e a cada 5 anos, todo o conhecimento por detrás dele é renovado. Eles fazem novas pesquisas, colocam novos artigos e várias diretrizes são modificadas. Doa quem doer. Pra você ter uma ideia, quando eu fiz o meu ATLS, lá em 2006, a gente falava que todo paciente que sofresse uma perda de sangue tinha que ter uma reposição 3:1. Se ele perdeu aproximadamente 1,5 litro de sangue, tinha que tomar 4,5 litros de soro, porque a coisa mais importante do mundo era manter a pressão dele 12/8. Isso ia fazer que as hemácias chegassem nos tecidos, que ele fosse oxigenado e que ele ficasse vivo. A ciência não para. Fizeram novas pesquisas e perceberam que esse tipo de tratamento matava mais do que salvava. Afinal de contas, quando você começa a dar muito soro para o paciente, isso dilui o sangue dele, impede a capacidade natural do sangue de formar coágulos. Assim, quando o paciente tinha um pequeno sangramento no rim ou no fígado, que se ele tivesse com o sangue dele normal, ia formar uma casquinha de ferida e parar o sangramento, se você começasse a entuchar ele de soro, você ia fazer que o sangramento não parasse e ele morria. O protocolo do ATLS foi atualizado. Hoje se fala de hipotensão permissiva. O paciente está com a pressão 10/6, mas aquilo está estável, não está caindo, mantém o paciente, nada de soro, se precisar, porque ele perdeu sangue, você dá sangue. Isso é medicina baseada em evidência. Você muda o protocolo, você muda o tratamento à luz de novas evidências. Então vamos agora entender os conceitos básicos da medicina baseada em evidência. Em primeiro lugar, é você entender que medicina baseada em evidência não é simplesmente um médico que lê e estuda um monte de artigos científicos. Isso muita gente já faz. É, antes de mais nada, saber interpretar eles, saber a hierarquia entre eles e saber, dentro daquilo que você consegue extrair deles de conhecimento, aplicar na sua prática clínica. Outro conceito importante que está sendo muito, mas muito usado errado nessa pandemia é a eficácia. Entenda, nenhum tipo de intervenção na medicina baseada em evidência é vista como dar certo ou dar errado. Tipo assim, não é um antibiótico dar certo ou dar errado para aquela doença. É assim, toda e qualquer intervenção, remédio, vacina, um exercício, você vê qual é a eficácia dela perante um tipo de desfecho. Ou seja, dipirona trata dor. Mas qualquer tipo de dor, qual a eficácia dela em relação à dor de cabeça? Qual a eficácia dela em relação à dor abdominal? Percebeu? E você nunca vai ter uma resposta funciona ou não funciona. É uma porcentagem. Quantas pessoas tratadas com dipirona que tem dor de cabeça que relatam uma melhora de, sei lá, 50% da dor? Agora, você tem que tomar muito cuidado quando você coloca essas coisas, porque senão você chega em números esdrúxulos. Por exemplo, se você pegar e escolher o desfecho errado, você pode descobrir que dipirona trata em 100% das vezes o câncer de próstata em mulheres. Porque se eu der dipirona para 100 mulheres, nenhuma delas vai ter câncer de próstata. É o quê? Daí cabe ao médico pesar as duas coisas. Qual é a chance desse tratamento diminuir o desfecho que eu estou preocupado? Qual é o risco desse tratamento causar esse efeito colateral que eu estou com medo? E daí eu olho o paciente, vejo as outras características dele, como doenças prévias ou outras situações, boto na balança e escolho se esse tratamento é indicado para aquele paciente ou não. Não é arte, mas eu vou dizer para vocês, é bem difícil. Eu vou dar um exemplo que é muito utilizado, mas que poucas pessoas entendem. Em relação ao câncer de próstata, descobriu-se por algumas pesquisas que a sobrevida dos pacientes que tratam o câncer de próstata, na maioria das vezes, não é em todos, não é melhor do que aqueles que não tratam. Deixa eu explicar. Vamos supor 10 pacientes teóricos que pegaram o câncer de próstata aos 60 anos. 5 deles descobriram o câncer aos 65, fazendo exame, coisa que valha. Daí, eles foram lá, operaram, tiraram a próstata, ficaram incontinentes ou impotentes e, infelizmente, apesar de tudo isso, vieram a falecer aos 80 anos de idade. Pensa bem, operaram e duraram 15 anos. Parabéns, pelo visto a cirurgia deu sobrevida para eles. Eles viveram 15 anos a mais, foram morrer velhinhos aos 80. Só que daí quando você olha para aqueles outros 5 que não fizeram o tratamento e nem o diagnóstico, eles vão descobrir que estão com câncer de próstata quando estão lá com 77, 78, quando o câncer está bem avançado. Eles fazem um tratamento paliativo, tomam hormônio, seja o que valha, e vão morrer com quantos anos? 80.
O que isso quer dizer? Que esses dois grupos, o grupo que descobriu e tratou e o grupo que não descobriu, teve a mesma sobrevida. Eu sei, parece bizarro, mas é aquilo que eu falei. A medicina muitas vezes é contra-intuitiva. Eu não estou dizendo que nem todo câncer de próstata tem que ser tratado. Tem casos e casos. Tem vários tipos de exame que a gente pode fazer para descobrir se o câncer é mais ou menos agressivo. Mas na média, muitos pacientes que a gente pega e entra com os dois pés no peito, arrancando tudo, porque a gente acha que isso vai trazer para eles uma melhor qualidade de vida, uma maior sobrevida, só faz eles sofrerem mais. Tá confuso para vocês? Para nós também é. E é por isso que é uma coisa que a gente tem que aprender e estudar constantemente. Bem, e para ajudar nesse ponto, eu quero agora também desmistificar ou explicar alguns dos termos que muita gente está usando nessa pandemia, na maioria das vezes de maneira errada, mas que caiu no gosto comum da boca dos médicos por aí e que vocês estão ouvindo um monte de besteira relacionado. Vamos falar agora dos termos mais utilizados da medicina baseada em evidência. Paper. Paper quer dizer o quê? Trabalho científico. Toda vez que o médico fala, porque o paper isso, o paper aquilo, ele está querendo falar de um trabalho. Toda vez que ele vai ler um trabalho, ele fala, eu vou ler um paper. É aquelas coisas de americanização, sabe? Completamente off-topic. Misericórdia. Eficácia. Eficácia é a chance de uma intervenção diminuir o risco de um certo desfecho. Então, por exemplo, não existe remédio que trata a doença. Toda vez que a gente vai testar uma coisa dessa, a gente pega o remédio e vê qual é a chance de diminuir um certo desfecho. Já falei isso. Exemplo, corticoide na Covid. Se eu vou testar a dexametasona, eu não falo se a dexametasona cura a Covid. Eu vou testar qual é a chance de ela diminuir uma certa coisa. Como, por exemplo, a chance do paciente morrer, a chance do paciente ir pro tubo, a chance do paciente ficar internado. Múltiplos desfechos, múltiplos números. Estudo observacional. É aquele estudo do qual eu vou pegar um grupo de pessoas e ver como é que elas evoluem ao longo do tempo. É a forma básica de estudo para saber como é que uma doença funciona. Na Covid, a gente começou a perceber que ela faz você perder olfato e paladar, que ela dá diarreia, que depois de uma semana ela dá falta de ar, por causa de estudos observacionais. Agora entenda, ele é muito bom para ver isso, como é que é a evolução natural de uma doença. Ele é péssimo para ver intervenção. Ou seja, quando você dá um remédio para ver se o remédio funciona ou não. Por quê? Porque você não isola as variáveis. Eu vou explicar um pouco melhor depois disso. Quando você faz isso, você nunca vai saber se aquele grupo está melhorando ou está piorando por causa da medicação, por causa da intervenção, ou porque a doença é assim, porque você não tem um grupo controle. E é por isso que se você mostrar para mim 10 mil estudos observacionais falando que guaraná de rolha é bom para Covid, eles não servem de nada, não vale nem a rolha. Randomização. É quando você separa dois grupos de um estudo usando um sorteio. Pode parecer algo simples, mas ele é fundamental. Por quê? Porque muitas das vezes a separação é feita por critérios clínicos, ou alguns critérios que você tem que seguir. Não é má vontade das pessoas. Só que daí os grupos não são mais iguais. Não dá para comparar eles. Quer um exemplo? Vamos supor que eu estou fazendo um estudo para ver se um certo antibiótico funciona para pneumonia. Antibiótico novo que eu estou desenvolvendo. Só que acontece que esse antibiótico tem risco muito grave de dar arritmia. Daí o que acontece? Eu não vou dar esse antibiótico para pacientes que têm problema de coração. E daí eu tenho um grupo de 20 pessoas de um lado, 20 do outro. Só que os 20 do outro que não tomou antibiótico, todos eles têm problema de coração. Chuta qual é o grupo que vai morrer mais. Placebo. É um fenômeno que a gente percebeu que quando a gente fala para a pessoa que ela está recebendo um remédio, só o fato de ela acreditar nisso faz com que ela melhore. Lógico que isso varia de pessoas para pessoas. Tem relato até de casos de câncer que foram curados pelo efeito placebo. Mas no geral, se eu pegar e passar água com açúcar para as pessoas, em torno de 10% delas vai relatar que teve alguma melhora, só pelo efeito da sugestão. E é por isso, para eu poder ver se um remédio realmente funciona, ele tem que ser mais eficaz que o placebo. Ou seja, ele tem que passar do nível do qual as pessoas que só estão acreditando que estão sendo tratadas melhoram por si só. Ensaio clínico, que geralmente vem seguido de duplo cego, randomizado e aleatorizado. Bem, esse é o termo que está sendo mais mal utilizado durante a pandemia. Por isso, vamos tentar explicar ele um pouco melhor. Enquanto o estudo observacional pode levantar a bola, Olha, aquele pessoal lá tomou um remédio, pode ser que ele funcione para diminuir o tempo de internação. aquilo que vai bater o martelo e ver se isso realmente acontece é o ensaio clínico. Deixa eu explicar para vocês por quê. Já teve aquele seu tio Pedro, conta aquela história para você assim? Olha, quando eu tinha 30 anos, eu tava lá no sol do Rio de Janeiro, aquele calor de matar, tava todo suado. Meu amigo, tomei um caldo de cana que, nossa senhora, à noite eu tava com pneumonia. Bem, e se você tentar explicar para ele que o caldo de cana não tem nada a ver com a pneumonia, você não vai conseguir. Na cabeça dele, os dois eventos, tomar o caldo de cana e pegar a pneumonia, são indissociáveis. Só tem uma maneira de você provar para ele que ele está errado. É se você tiver um poder da ficção científica, a viagem no tempo. Você tem agora a linha do tempo A, onde ele tomou o caldo de cana e ficou doente. Daí você pega
volta no tempo e na hora que ele for tomar o caldo de cana, você impede ele. E daí você observa o que acontece à noite. Se naquela madrugada ele pegar a pneumonia do mesmo jeito, ponto. Tá provado que o caldo de cana não tinha nada a ver. Se ele ficou bem, é porque, por mais incrível que pareça, ele estava certo, foi o caldo de cana. Mas, como o dólar tá caro e DeLorean você compra em dólar, a única maneira de você conseguir fazer isso na ciência é criando grupos pareados. Você pega e forma dois grupos praticamente idênticos. Se tem um aqui que é homem de 50 anos com pressão alta, tem que ter outro aqui de 50 anos com pressão alta. Fazendo dessa forma, você isola os fatores e daí a única diferença entre o grupo A e o grupo B vai ser que um tomou remédio, o outro tomou placebo. E daí você consegue medir o desfecho, assim como na sua viagem no tempo. Você consegue ver se o grupo A que tomou remédio vai ter menos internação, menos morte ou vai conseguir ir para casa mais cedo. E é o único estudo que você consegue afirmar isso. Todos os outros só levantam a bola. Você pode mostrar para mim 1000 estudos observacionais falando que o remédio funciona. Se você tem um ensaio clínico dizendo que ele não funciona, acabou. O ensaio clínico vale mais. Mesma coisa que você tentar dizer que 1000 moedas de R$1 valem mais do que uma nota de $1000. E é isso, gente. Muitos conceitos novos, conceitos difíceis que muitos médicos não entendem, mas tenho certeza que você que me segue aqui agora conseguir entender, e se alguém falar besteira, você vai conseguir explicar para ele. A verdade é, a medicina baseada em evidências veio para ficar. Ela já foi chamada da medicina do futuro, mas eu acho que ela é a medicina raiz, aquela medicina que a gente fazia lá atrás. A gente só começou a aprender como a tornar isso verdade nos nossos dias de hoje, onde muita gente acha que medicina é quem fala mais grosso. Como sempre, quero que você deixe aqui no comentário o que vocês acharam desse vídeo, se vocês têm mais dúvida de algum termo e o que você acha em relação à medicina tradicional e a baseada em evidência. Por isso, galera, vamos interagir, vamos conversar, vamos pautar as nossas opiniões em evidências. Tá certo, galera? Abraço!